Bem-vindo ao Outlook Imobiliário. Na edição de hoje vamos falar da região Oeste, em que os estrangeiros estão a apostar cada vez mais. Vamos conhecer então os projetos que estão a atrair os compradores internacionais. Os resorts na região Oeste estão a atrair investidores estrangeiros. O objetivo de britânicos, irlandeses ou escandinavos passa por comprar uma casa de férias. A tendência é confirmada pelos promotores dos empreendimentos turísticos da Costa da Prata. Os responsáveis garantem que as vendas subiram durante o ano de 2010 e que, em alguns casos, de forma surpreendente. O caso do Royal Óbidos Resort é exemplar da situação. O empreendimento, agora detido a 100% pela MSF Tour, acaba de fazer a escritura de venda dos primeiros 32 lotes para construção de moradias com áreas que podem chegar aos 1000 metros quadrados. O preço varia entre os 300 e os 400 mil euros, com um acréscimo de um valor entre os 750 mil euros e os 1,3 milhões de euros. O administrador da empresa, Joaquim Fortunato, indica que os mercados preferenciais continuam a ser o Reino Unido e a Irlanda. Também a Béltico, promotora do Praia del Rei, está satisfeita com as vendas no condomínio de Beachfront. Lançado em 2010, 60% do imóvel já está vendido. Muito procurado por escandinavos, o Beachfront é constituído por 29 moradias com preços médios de 680 mil euros. Já em Óbidos, o Quintas Country Club oferece 79 vilas, ou seja, vivendas isoladas de grandes áreas. O empreendimento de luxo já tem vendidas ou reservadas 21 frações. Os preços médios atingem uns 1,7 milhões de euros. A diretora de marketing da Acordo SGPS, Maria do Carmo Moreira, está, no entanto, cautelosa. A responsável da promotora do resort, Bom Sucesso, considera que a comercialização nos últimos meses não é comparável à performance do projeto na fase de lançamento. Maria do Carmo Moreira alerta também para o facto do acordo conseguido com o Hotel Hilton no início da construção ter ajudado ao reconhecimento internacional. Nesta altura, o Bom Sucesso já tem 170 casas em regime de exploração turística. O Campo Real é outro dos projetos com bons resultados na região Oeste. Eduardo Neto de Almeida, promotor do resort localizado na zona de Torres Vedras, aponta que o ritmo de vendas foi lento em 2010 e que os compradores são, na maioria, investidores estrangeiros. Ainda assim, os bons resultados do Campo Real continuam a ser suportados principalmente pela ocupação do hotel. Com imóveis de qualidade e vendas acima da média, a região Oeste volta assim a figurar como o grande protagonista no mapa turístico português. Vamos então analisar esta mudança na região Oeste com a jornalista Ana Batista. Bem-vinda, Ana. O que é que justifica então esta retoma da região Oeste? O que se passa aqui foi que os investidores estrangeiros que durante 2009 foram muito afetados pela crise imobiliária, pela crise económica que assolou, digamos assim, a Europa e o mundo inteiro, voltaram a ter dinheiro, principalmente os ingleses, não tanto os irlandeses e também os escandinavos, Noruega principalmente, mas países do norte da Europa. Eram países que durante a crise se foram muito abaixo, mas que se foram abaixo mais depressa, mas também estão a sair dela mais depressa e, portanto, começaram novamente a procurar investimentos em imobiliário, que era uma coisa que já faziam muito, e obviamente olharam para Portugal, que foi o local para onde sempre olharam. E Portugal sempre os atraiu desta forma, por variedíssimas razões. E a região Oeste, por duas razões. Primeiro, porque o tempo é bom, obviamente, temos a gastronomia, o tempo, mas não é o Algarve que, se calhar, para alguns dos compradores da região Oeste já está um bocadinho saturado e, portanto, preferem uma zona mais calma e no Oeste encontram essa calmaria, digamos assim. Então, o que é que o Oeste oferece de diferente, para além da calma que o Algarve não pode oferecer? Nós temos, pelo menos aqui, 4 empreendimentos na zona de Óbidos, que jogam muito a questão da paz e do sossego, digamos assim, com as questões históricas, com toda a envolvente histórica que existe, não só em Óbidos, que é uma cidade muito dinâmica, uma vila, aliás, muito dinâmica, e que
tem sempre muitos eventos, a questão do Festival do Chocolate, por exemplo, é um deles, mas tem vários eventos, e depois existe à volta uma série de outras áreas de Portugal, pouco exploradas por estes mercados, como os ingleses, os irlandeses, os países escandinavos, os alemães, até os holandeses, que são o típico mercado que procura esta zona. E, portanto, o Algarve não é que esteja batido, mas eles já o conhecem. E agora, se calhar, querem procurar uma coisa nova e querem conhecer o resto de um país que gostaram de conhecer no Algarve. E, portanto, têm aqui, na zona de Óbidos e na zona de Torres Vedras, um ponto de partida para o norte do país, para o centro e até para uma região, se calhar, das Beiras, mais, se calhar, até o Minho. O trunfo da região oeste acaba por ser também, então, a oferta cultural e a natureza ainda por descobrir. Exatamente. Esse é um dos grandes fatores. É que estamos a falar de quase uma zona virgem, entre aspas, não é? Apesar de já ter ali empreendimentos, tem muito poucos, e depois tem a particularidade de ter o mar ali ao lado e, portanto, junta-se as duas coisas. Temos o campo e o mar, as duas coisas perto umas da outra. Esta retoma, então, da zona oeste de Portugal é, então, promovida em muito por investidores estrangeiros, não tanto por portugueses? Não tanto. Durante o ano de 2009, os promotores destes empreendimentos disseram que, obviamente, os principais compradores eram os nacionais, os investidores nacionais. A questão é que 2009 foi um ano muito fraco de vendas, não só porque os investidores nacionais também nunca olharam muito para este tipo de empreendimentos, mas também porque havia, de facto, uma contração muito grande lá fora. O que se passa aqui é que esta comparação é que os investidores estrangeiros estão agora, de certa forma, a regressar aos investimentos em Portugal, mas a comparação é com 2009, e 2009 foi um ano muito fraco. Portanto, obviamente ainda há muito para se fazer para se voltar, por exemplo, aos níveis de 2006, 2007, 2008. O que se passa é que estamos a falar de investidores estrangeiros que procuram Portugal por causa do sol, por causa do bom tempo, e escolhem a região oeste ou escolhem o Algarve. E que sempre vieram para cá. A partir do momento em que têm dinheiro outra vez, voltam outra vez a escolher Portugal. E nunca vai haver, nunca se vão embora. Todos estes empreendimentos vão continuar a ter sempre mais investidores estrangeiros a comprar as casas do que propriamente investidores nacionais. Mas, Ana, já pões em pé de igualdades, em concorrência direta com o Algarve, a zona oeste? Ainda não está nesse nível? Eu acho que também porque a zona oeste ainda se quer manter um pouco mais reservada e quer manter um pouco mais aquela questão da genuidade ainda. E depois também houve aqui uma questão nova no que respeita à questão do PDM, portanto o Plano Diretor Municipal de Óbidos está a ser revisto, vai ser alterado e vai permitir a construção de uma densidade de casas muito menor, ou seja, havia outros projetos previstos para a zona e que já não vão ser construídos com tantas casas. Vão ser projetos mais pequenos. O que é que acontece? A ideia aqui é preservar a questão da natureza, é preservar o verde, é preservar as coisas que fazem da região oeste atrativa. E, portanto, eles estão a tentar diminuir a densidade de construção exatamente para que as pessoas que escolhem, os estrangeiros que escolhem a região oeste, continuem a escolher e não se vejam obrigados a ir, por exemplo, a outro país, como é óbvio. Muito bem, vamos então falar de projetos em concreto. Começamos pelo Royal Óbidos. O que é que oferece este projeto? O Royal Óbidos tem uma particularidade engraçada. Era um projeto de um empreendedor, de um promotor inglês, que deixou de conseguir estar à frente do projeto e vendeu a uma empresa portuguesa, que é uma construtora, que é a MSF, uma construtora que também tem uma área de imobiliário muito forte. E, portanto, é a MSF, uma empresa portuguesa que está agora a desenvolver o projeto, está, obviamente, a avançar com investimentos, e como qualquer outro resort em Portugal, que é importante aqui também frisar, é que um resort não se faz como um prédio, não se faz num ano ou em 2 anos, demora em uns 10 anos a ser construído, também consoante a dimensão, às vezes até mais, às vezes 15 anos. E, portanto, começa-se sempre por construir, por exemplo, um pequeno bloco de moradias e de apartamentos, normalmente também o campo de golfe, porque é uma coisa que atrai sempre e que está quase sempre presente em todos os resorts,
E depois, então, vai-se continuando a fazer outro tipo de empreendimentos. Cada empreendimento tem as suas características. Uns têm vista para o mar, outros têm vista para o campo de golfe, outros não têm vista para lado nenhum, estão isolados. Uns são moradias em que as pessoas têm o espaço todo para estar à vontade e têm uma piscina. Outras são moradias em banda, que é assim que se chamam, em que as casas estão todas ao lado E a umas região das outras. oeste está a oferecer todas essas E a região possibilidades. oeste tem todas estas possibilidades. Tem resorts com campo de golfe e tem, por exemplo, um que provavelmente iríamos falar mais à frente, que é o Quintas de Óbidos, que não tem campo de golfe, mas tem turismo equestre. Tem, portanto, cavalos, um country club e tudo isso. Mas pronto, o Royal Óbidos tem, de facto, esta particularidade de agora ter passado para mãos portuguesas e, portanto, agora eles vão começar a fazer um hotel, que é uma coisa que ainda não tinha, e tem um empreendimento que, de facto, vendeu, um empreendimento novo, que vendeu muito bem agora e que vendeu 32 casas desse empreendimento, agora recentemente, durante o ano de 2010, o que é muito bom, tendo em conta a situação em que estamos, como é lógico. Praia del Rei. O Praia del Rei foi o pioneiro, foi o primeiro a aparecer ali naquela zona, já tem quase 15 anos, se não estou em erro, se não forem mais, e tem uma variedade enorme de casas, lá está, como eu falava, dentro de toda esta panóplia de casas que existe na região oeste e dentro dos resorts, tem vários tipos também tem vários tipos de ofertas, tem desde ofertas mais para famílias, mais para pessoas mais jovens, e também tem um empreendimento novo, um bocadinho um empreendimento novo luxuoso, mas com preços médios muito bons, de 680 mil euros nas casas, e que já está 60% vendido, o que também é uma coisa extraordinária, digamos assim, pelo menos tendo em conta a situação em que estamos. O Praia del Rei não só foi o primeiro empreendimento a aparecer ali naquela zona, como também tem a particularidade de ter um hotel Marriott, o que chama, obviamente, muita gente. É um trunfo do projeto. Um dos trunfos, sim. Por fim, realçar também o projeto, o empreendimento Bom Sucesso. O Bom Sucesso foi pioneiro também, não na questão de aparecer como primeiro resort no Oeste, mas porque trouxe um conceito totalmente novo. O Bom Sucesso portanto, a lógica do Bom Sucesso foi ter escolhido vários arquitetos portugueses de renome, como o Cisa Vieira ou o Souto Moura, que são assim os nossos principais arquitetos, mas outros, obviamente, para cada um deles fazer 2 ou 3 casas e, portanto, a vantagem aqui é não só temos o Bom Sucesso, um resort no Oeste, numa região interessante de Portugal, como também temos aqui casas de autor e, portanto, a lógica aqui foi apostar também na arquitetura portuguesa e na nossa cultura em termos de Ana, arquitetura. Vamos mudar um pouco de Claro, assunto, vamos falar agora do Live Beach, que é um novo projeto em Portugal, novidade. Aliás, é uma novidade na Exatamente, Europa, trata-se da primeira praia artificial no continente europeu e vai acontecer em Mangualde. Qual é o interesse deste projeto? Este projeto vai ser interessante porque vai trazer muita dinâmica àquela zona. Uma das questões por ter escolhido Mangualde foi exatamente porque durante os meses de verão aquela zona fica muito cheia de pessoas, no bom sentido, cheia de pessoas no bom sentido, são imigrantes que vêm passar as férias a casa, como é óbvio. Pode ser uma alternativa boa às piscinas municipais? A lógica é exatamente essa, é porque o interior vive das piscinas municipais, mas as pessoas que querem ir para a praia têm que fazer grandes viagens ou têm que despender muito dinheiro. E eu sei que é uma praia artificial, mas a lógica desta praia e a lógica da Live It Well, que é a empresa que está a fazer isto, é tornar aquilo o conceito mais praia possível. Assim que se paga a entrada, mete-se o pé na areia. É esta a lógica deles. E, portanto, é isto que eles querem vender, entre aspas, como sendo a primeira praia artificial da Europa. Exatamente porque é como se tivéssemos uma praia, mas no interior do país, como é lógico. Num investimento de 1 milhão de euros e 100% privado. Exatamente, o investimento de 1 milhão de euros, 100% da Live It Well, que é uma promotora de eventos, organizou, por exemplo, o ano passado a transmissão do Mundial 3D, do Mundial de Futebol em 3 dimensões. Obviamente vai ter aqui o apoio do BES, que deu financiamento, e vai ter o apoio, para já, da PT, em termos de promoções. Obrigado, Ana, pela tua eu. presença aqui em estúdio. O Outlook fica por aqui. Estamos de regresso, então, na próxima semana, com mais novidades do setor imobiliário. Até lá, já sabe, é sempre assim. Faça bons negócios.